Bom, boa tarde, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a esse terceiro dia de atividades, né, do Setembro Amarelo da Faculdade de Artes. E hoje o nosso encontro ele tem um tom diferente, né, um peso diferente, e é dedicado em homenagem ao professor Ivon Lobato, que nos deixou na manhã de hoje, né? Uma notícia que deixou toda a nossa comunidade consternada e a gente aproveita aqui para prestar, né, toda a nossa solidariedade aos amigos, aos companheiros, aos familiares do professor. Então, nesse momento, eu passo a palavra à professora Luciane, que vai fazer a leitura de alguns depoimentos, né, de colegas, de pessoas que conviveram com o professor Ivon, e nesse sentido de homenagem a ele, de honrar essa memória dessa pessoa. Com a palavra, então, professora. Obrigada, Rosel. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de quem está aqui presente no Meet, de quem também vai assistir a gente. Foi um dia muito difícil, né? Está sendo, acho que, muito difícil também, somente para a família, né? Passar por essa situação. O professor Ivon era muito colega, né? Companheiro de todos, muito engajado, uma pessoa muito crítica também. Eu vou fazer a leitura aqui da nota de pesar, tá? Para deixar registrado nesse evento toda a nossa solidariedade à família, toda a nossa deixar a nossa memória, né? Nossa memória e as nossas lembranças ao professor Ivon, tá? Notas de pesar. Ivon Carlos da Silva Lobato, professor aposentado da FAARTES. É com imenso pesar que a Faculdade de Arte da Universidade Federal do Amazonas, FAARTES, UFAM, lamenta o falecimento do professor Ivon Carlos da Silva Lobato, docente aposentado da unidade, ocorrido na manhã desta quarta-feira, 22 de setembro de 2021. Toda a nossa comunidade acadêmica, da pós-graduação à graduação, presta solidariedade e votos de conforto aos amigos e familiares do mestre, que tantos ensinamentos e memórias felizes nos deixou. Nessa nota de pesar também tem alguns depoimentos que eu vou iniciar a leitura agora. Abre aspas. Ivon é um dos pioneiros na arte e educação no Amazonas. Participou da formação de gerações de egressos dos cursos de Educação Artística e Artes Visuais da UFAM. Homem crítico e engajado, dedicou-se e participou de importantes ações da UFAM de interiorização e democratização do ensino de artes visuais. Fecha aspas, professor João Gustavo Kines, diretor da FAARTES. Abre aspas. O Ivon foi meu professor na Faculdade de Artes, então Departamento de Artes, DEPARTES, na primeira metade dos anos 2000. Lembro que, à época, bastava um aluno interessado na turma para ele se empolgar e discutir com paixão questões que iam além da arte, que envolviam o sistema no qual estamos inseridos. É assim que ele ficará em minha memória, com aquele brilho nos olhos. Fecha aspas, professora Priscila Pinto. Abre aspas. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares do professor Ivon Lobato, um dos pioneiros da arte e educação no Amazonas e que muito contribuiu na construção acadêmica da Faculdade de Artes. Fecha aspas, professor Francisco Carneiro. Abre aspas. Hoje é um dia triste para nós, egressos e professores da Faculdade de Artes. Perdemos um colega, um companheiro de luta. Como aluno da primeira turma, 1981, embora tenha formado depois de sua turma, o Ivon foi um dos mais atuantes no movimento pelo reconhecimento do curso de Educação Artística, que se concretizou quando já era professor do antigo Departamento de Educação Artística. Como professor, formou várias gerações de professores de educação artística, música e desenho, artes plásticas e artes visuais, nas disciplinas como teoria da cor, história da arte, estágio, entre tantas outras ministradas para outros cursos da UFAM, como design e arquitetura. Ficam as recordações, as colaborações, e aqui ressalto o projeto FUARTE, no qual pude contar com sua imensa participação em todas as edições nos anos 1990.
as viagens, as risadas e os embates que também faziam parte de seu temperamento forte, mas necessário para seguirmos construindo a faculdade que hoje somos. Adeus, colega. Fecha aspas, professor Jackson Colares. Abre aspas. O professor Ivon foi aluno do curso de Educação Artística com habilitação em desenho. Prestou concurso e passou a fazer parte do quadro efetivo da UFAM no ano de 1991. Em nosso primeiro FUARTE, em 1992, ele fez uma xilogravura para a identidade visual Arte por Toda Parte, que estampamos nas camisetas. Batalhador pela arte e educação no Amazonas, ministrou aulas nos cursos do PEF de Artes Plásticas, no sequencial de expressão visual em Parintins, além das turmas do PAFOR Artes Visuais em Música. Além de docente, construiu uma amizade muito profunda entre os alunos, que permanece até hoje, por todos os municípios em que ele ministrou aulas. Para mim, ficam meus profundos agradecimentos por ter tido a oportunidade de trabalhar com ele. Que tenha uma vida de paz eterna. Fecha aspas, professora Rosemara Staub. Bem, gente, professor Ivon nos deixa com muitas memórias e muitas lembranças como amigo, como colega, como professor, como um grande profissional que contribuiu para o ensino de arte e para a consolidação da arte e educação no Estado. Que possamos enviar energias aos familiares e aos amigos. Se alguém tiver algum depoimento que queira fazer neste momento agora, o espaço está aberto. José, eu passo a palavra para você, te agradeço, tá? Ok, professora. Então, depois dessa homenagem, né, desse reconhecimento, a gente dá seguimento ao nosso encontro aqui. E hoje a gente recebe um convidado que traz um tema que tem muito a ver, né, com esse momento de hoje, com todos esses sentimentos aí que perpassam esse período de pandemia, a importância do autocuidado. E para apresentar esse convidado, eu passo a palavra então à professora Priscila, que vai fazer a mediação dessa fala. Boa tarde a todos. Eu gostaria em primeiro momento, ainda nesse clima de despedidas do Ivon, de pedir um minuto de silêncio, então que nós possamos elevar nosso pensamento e coração e mandar muita luz para ele e para sua família. E então eu gostaria de que fizéssemos essa pequena homenagem, respirássemos fundo e retomarmos a atividade em um minuto. Então tá, minha gente. Boas-vindas a todos. Obrigada pela presença aqui, aos que estão aqui neste momento e que assistirão depois. Esse nosso encontro, que também é uma homenagem ao professor Ivon. Manaus é muito pequena, eu estava brincando com o Ives,
agora há pouco, antes de iniciarmos, né, esse diálogo, e acaba se tornando uma corrente, todo mundo conhece, todo mundo... o Ives eu conheci quando, há muito tempo atrás, uma amiga minha na época de ensino médio, enfim, eu trabalhava, enfim, participava do movimento de teatro no Corpo Espírita, e o Ives era presente desde aquele momento. Depois nos esbarramos pela época, Departamento de Artes, como ele mesmo falou, que costumava passear por enfim, pelos corredores, e também ter uma relação com as pessoas da FAARTS. O Ives também conhecia o professor Ivon, assim como muitos de vocês, que, de uma forma ou de outra, estamos interligados e estaremos assim, né? O Ives, ele é Relações Públicas, mentor e consultor de comunicação corporativa e inovação para startups, ator, roteirista e diretor de teatro há 20 anos, e agora é o CEO da Concievo. Então, é com muita satisfação, né, que nós recebemos o Ives para falar, palestrar sobre um tema muito, muito importante agora nesse momento, principalmente nesse mês do Setembro Amarelo. E ele escolheu um título muito, muito poético para isso e cabe bem ao nosso momento. Quando voltar a primavera, por onde andarão as nossas flores? Antes de eu passar a palavra a ele, eu gostaria de falar que tem um link do Spotify que foi criado para que possamos compartilhar músicas que nos lembrem da primavera, do florescer e também do reflorescer, né? E que depois vai ser recompartilhado novamente para quem quiser. Isso, o Rosiel está compartilhando agora no chat, para quem quiser inserir músicas e a gente possa criar coletivamente uma trilha sonora desse encontro, que depois pode crescer, que traga esperança e melhores, enfim, e mais inspiração nesses momentos que nós estamos passando. Não só momentos tristes pela partida do Ivon, mas momentos também de renovação, para que possamos enfrentar todo esse momento que o país está passando, né? E também eu gostaria de pedir que vocês separem quaisquer materiais artísticos, desde giz de cera, canetinhas, tintas, pincéis, papel ou tela, para que, enquanto o Ives fale e a gente tem esse encontro, vocês pintem o jardim, ou um jardim não, flores, que depois essas flores vão formar um mosaico de jardins. E essas flores podem ser do jeito que vocês entenderem, visualizarem, podem ser flores realistas, podem ser flores abstratas, da cor que imaginarem, e depois vamos ver como vocês interpretam esse jardim interno. Não sei em que momento, mas também vai haver a leitura de um poema meu sobre o jardim. E agora eu passo a palavra ao Ives. Muito obrigada pela sua presença, querido. Vamos lhe ouvir. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem, assistem, sentem das suas casas, dos lugares que escolheram para estar conosco nessa tarde. É com muita felicidade, com muita alegria que eu retorno a Manaus, né? Eu sempre digo que a partir do momento em que você é convidado para fazer alguma atividade em outra cidade, você retorna a essa cidade ou você visita essa cidade, por mais virtual que seja. Atualmente eu moro no sul do Brasil, eu não estou morando mais aqui morando na capital amazonense, Manaus, né? Mas eu me encontro com o coração manauara, porque uma vez que você come jaraqui, você não sai daqui, ou você não sai do Amazonas e o Amazonas não sai de você. Nesses tempos de pandemia, nós tivemos muitos convites internos dentro da nossa vida para que a gente pudesse escolher sentimentos que acompanhassem conosco. Fomos convidados aí de uma forma muito inesperada por uma tristeza, uma ansiedade, uma angústia, um sofrimento, muitas vezes um sufocamento, por que não dizer até mesmo um desespero. Em todos os lugares e todos os ambientes, fomos convidados por conta de um vírus que é invisível aos nossos olhos, mas que é visível aos nossos poros, a estar mudando o nosso
reposicionamento de mundo, ou como nós estamos alocados dentro do mundo, como nós estamos diante da sociedade. Muitas pessoas não conseguiram perceber isso e continuaram suas vidas de uma forma normalmente, mesmo tendo aí a despedida de vários e vários amores e pessoas que amamos nessa sequência. Eu gostaria de compartilhar agora o slide para vocês verem um pouco do que a gente preparou, certo? Que eu acho legal a gente estar aqui consciente. Só um pouquinho. Por favor, me deem um sinal se foi compartilhado, se está visível. Um ok pode ser. Agora precisa entrar no compartilhamento, né? Já compartilhou? Agora. Ok? Agora está entrando, já. Beleza, obrigado, professora. Então, assim, por que a gente escolhe esse tema quando voltar a primavera, por onde andarão nossas flores? É muito interessante porque 22 de setembro, desde nossos estudos de pré-vestibular, ou até mesmo de colégio, nas épocas ali do ensino fundamental para o ensino médio, nós aprendemos as estações do ano. E não por acaso nós encontramos hoje mais um 22 de setembro, que significa a primavera em sua variação para todo o Brasil. No norte, muita chuva, muito peso, quer dizer, o sol vem como se fosse um convite para que a gente pudesse andar meio à vontade, né? Até aqueles que se vestem um pouco mais elegantes se colocam mais à vontade. Aqui no sul, nós passamos um pouco a questão toda do inverno e nós caminhamos agora para uma estação um pouco mais frutífera e, por que não dizer, um pouco mais florida, onde nós vemos agora outras flores surgindo aí pela nossa caminhada. E o mais engraçado de tudo isso é perceber em nossos corações que nós também temos essas estações. Cada um de nós passa por uma estação, que seja o verão, a primavera, o inverno ou o outono, ou que seja o verão chuvoso ou o calor úmido, que é a nossa estação manauara, né? Se a gente for parar para observar, hoje, não somente as mudanças climáticas afetaram a nossa vida, mas também as mudanças de sentimento. Todo momento em que nós estamos convivendo uns com os outros, nós sentimos essa mudança de sentimento, essa mudança de sentido. E aí nós vivemos uma coisa interessante chamada pandemia, que aí é um fenômeno de repetição que já foi explorado muito aí pela ciência e pela mídia também, de uma forma até um pouco mais a nos informar, nos deixar atentos com tudo que está acontecendo. Então, a pergunta que a gente faz dentro desse momento de pandemia é: pandemia 2020, eu boto 2020 com interrogação, porque a gente não sabe ainda aonde vai, e mesmo que um dia a gente cesse com as benesses da vacina, com as benesses da ciência nos auxiliando, esse momento, ele foi um momento muito singular em que nós estivemos atravessando juntos. Alguns de isolamento, alguns do distanciamento social, seja forçado por escolha própria, muitas despedidas de pessoas que nós amamos, e aí incluímos familiares, amigos, conhecidos, pessoas famosas. Um momento em que fomos navegados e bombardeados por uma saudade, em que a saudade de ir lá fora, a saudade de encontrar com alguém de uma forma mais livre e poder abraçar aquela pessoa, tocar a pessoa, sentir a pessoa. E aí nós tivemos alguns fenômenos um pouco mais exacerbados de ansiedade, em que nós ficamos num desespero por querer fazer as coisas do modo que eram antigamente, não existe mais. Nós entramos no processo de depressão, porque de alguma forma nós entramos ali em contato com essa vulnerabilidade, que é um fator bem interessante para esse momento, e é perceber realmente que o que aconteceu comigo, ou aconteceu com você, ou aconteceu com alguém que você conhece, de alguma forma prejudicou e também modificou o modus operandi daquela pessoa. E por mais que ela continue aí fazendo a sua rotina de sair, fazer suas coisas, etc., por mais que ela use máscara ou não use máscara, por mais que ela tome a vacina ou não tome a vacina, nós percebemos que a pandemia mexeu. E mexe até agora conosco. E ela, de alguma forma, daqui para frente, vai mexer. Lembrando da gripe espanhola, na década de 10 do século XX, as pessoas, depois desse momento em que estiveram ali aprisionadas, entre aspas, com as suas necessidades, elas despontaram no século XX
do século XX. Ali a gente tem a Semana de Arte Moderna em 2022, com vários expoentes artistas plásticos, com vários musicistas, com a revolução que o Brasil precisava para colocar a arte dele no mundo. E aí nós vemos várias representações. E agora nós estamos, eu digo para todo mundo que estamos num pré-momento de despontar em que a arte talvez nos cure, mais do que simplesmente a gente faça só movimentos isolados ou movimentos coletivos. A arte cura a partir do momento em que você coloca a arte à frente daquilo que ela precisa ser. É claro que muitas vezes não dá vontade de nem levantar da cama e dizer, meu Deus, lá vai eu de novo sentar e ficar ali de frente numa tela de computador, porque cada um de nós agora está na sua janela particular. Mas aí vem uma coisa interessante que nos convida a entender, que é assim, a gente precisa começar pelo começo. A gente precisa entender que uma tela pintada sempre foi uma tela em branco antes. E que a leveza das flores, ela nasce do envolvimento da terra, do sol e do cuidado. Quando a gente fala em tela em branco, a gente precisa imaginar, dentro das nossas capacidades, que não só a tela pintada se transforma de uma tela em branco, mas também as notas formadas derivam para uma música a partir do momento em que você está ali com algo na sua mão, que você escreve a letra ou escreve ali a melodia para compor a música como um todo. É nesse momento que a gente se coloca agora de frente para a leveza necessária, e não quero dizer da leveza do livro do Milan Kundera, que é A Sustentável Leveza do Ser, onde ele dizia ali, nas suas conversas com seus personagens principais, em diálogos um pouco mais fortes, onde eles diziam que a leveza era preciso passar primeiro por uma sofreguidão. A mesma coisa tem a ver com essa leveza que hoje nós buscamos. Nós hoje buscamos o menos, hoje buscamos uma necessidade diferente, nos redescobrimos ali de uma forma que nunca tínhamos pensado, nós voltamos a fazer um mapeamento das nossas emoções e dos nossos relacionamentos mais próximos, nós começamos a descobrir como é que funciona a nossa casa de novo, porque a partir do momento que eu vivo muito fora, eu não consigo ter tanto acesso, e a gente começa a ver ali uma leveza em que é exercida por um convite. E esse convite ele vem a partir do momento em que a gente olha, por exemplo, uma semente, planta, cuida, espera o tempo da semente para que ela germine. Espera o tempo da semente e da planta para que ela apresente para a gente as flores e também apresente para nós, né, para todos nós, os frutos, como uma consequência daquilo que viria na frente, tá? E aí eu trago uma frase de reflexão, que é: toda renúncia traz respostas. Essa é uma meditação minha, que eu faço vez ou outra, onde eu me coloco de frente com a seguinte pergunta: por que renunciar e por que escolher estar comigo nesse momento, onde eu não desenvolvo o egoísmo, mas eu desenvolvo o altruísmo para consigo mesmo, onde eu me coloco à disposição do universo como um grande representante, e a gente vê vários artistas digitais, vários artistas revolvendo os seus interiores para fazer com que hajam as representações. Muitas pessoas que antes pintavam, ou que escreviam músicas, ou que faziam uma peça de teatro e tal, agora trazem esse movimento para cá, ou seja, para esse momento da internet, onde nós nos colocamos realmente de frente com uma multidão que às vezes não tem rosto, porque falamos em lives, falamos em grupo, falamos em coletivo, mas não conseguimos receber o feedback imediato, o carinho, o toque, o parabéns, você conseguiu, tapinha nas costas, o olhar que aquece. E agora ali nessa nossa caixinha em que nós estamos, nossa janelinha ali, nós colocamos um pouco dessa renúncia. Eu estou em Santa Catarina, vocês estão em Manaus, outros estão aí pelo resto do Brasil e do mundo, e podem perceber que cada um encontra-se no seu momento, no seu status. Encontra-se ali no seu momento de janela. Eu até brinco dizendo que a gente de vez em quando coloca um filtro para a gente colocar ali ou uma beleza no nosso rosto, ou uma coisa de gatinho, ou a gente brinca um pouco com isso. E quando falamos em renúncia, precisamos entender que as respostas nem sempre são as respostas óbvias e diretas.
São respostas que causam perguntas e que são muito mais trabalhosas de serem digeridas, porque uma vez que você busca respostas, você primeiro precisa procurar as perguntas. Aí eu trago essa pintura de Gustavo Klimt, que é o Girassol, que é uma representação linda desse artista, onde nós nos colocamos aqui com essa pergunta. Então, o que a gente precisa levar conosco? O que a gente quer deixar por aí, perder, e o que a gente quer ficar para continuar conosco? Quando eu falo isso, eu trago sempre uma metáfora da bagagem, que eu já fazia essa metáfora antes, em que eu botava tudo que eu precisava numa bagagem e caminhava com ela e saía distribuindo aquilo que era necessário. Só que o que eu quero realmente deixar por aí, perder, para que eu nunca mais volte a ter contato com aquilo, ou o que eu quero realmente buscar para que eu fique para continuar comigo? O que realmente vale a pena hoje guardar de referência para os próximos anos, para os próximos dias, para que essa arte possa se consolidar, para que eu, enquanto ser humano, possa me sentir realmente humano dentro de uma humanidade. Apesar dos bombardeios que temos aí nas várias esferas do Brasil, e nós que nos encontramos hoje em um movimento de muita luta contra a ciência, e é interessante entender que a gente que está aqui na faculdade agora, né, que está agora nesse momento, nesse espaço científico, nós somos pesquisadores, nós somos a ciência, é o momento em que nós entendemos a arte como resultado e como processo, e como começo, e como ferramenta, e não só como se fosse um produto, né? A gente apresenta a arte como um processo porque é nesse momento em que eu coloco a ciência para funcionar. É o momento em que eu escolho derivar daquilo que eu tenho como dom, às vezes eu não tenho como dom, mas eu tenho como prática, e eu coloco para fora. E o que eu posso levar conosco? Ou seja, o que eu posso levar comigo, de modo pessoal? O que eu posso pegar na minha bagagem e colocar dentro da minha bagagem? E para minha surpresa, eu tenho uma mala que fica aqui do meu lado e que eu tirei uma coisa que estava dentro da minha mala. Isso aqui, por incrível que pareça, é um ancinho pequeno, onde eu posso fazer o movimento de arar a terra. E que depois eu posso complementar com a minha mão. E o mais engraçado é que quando eu vim aqui mexer nessa minha mala que estava do meu lado, eu percebi que estava falando de jardins, de flores e de terra. E é claro que eu preciso sim mover a terra que existe para que eu possa sair um pouco desse conforto, para que eu possa sair desse movimento de marasmo e caminhar pela frente. E aí a gente vai um pouco lá, né, para os jardins ali, nosso querido Monet, e a gente percebe o seguinte: a gente vai escolhendo o que fica. Então eu quero que você nesse momento faça um exercício com você, que você olhe para você nesse momento e se pergunte: como é que você está nesses 2 últimos anos? E eu me coloco a 2 últimos anos porque eu me coloco antes mesmo da pandemia para me fazer uma observação. O que eu tenho semeado, o que eu tenho espalhado para as pessoas, o que eu tenho falado para as pessoas, como eu tenho me colocado para as pessoas e como é que eu estou plantando, como é que está a plantação daquilo desses 2 anos que eu tenho desenvolvido. É interessante olhar um pouco para esse passado recente, para que a gente possa observar o futuro recente, para que a gente possa entender todo esse movimento de plantação em que a gente está fazendo, porque já não existe mais só ali o pulgão, ou a lagarta, ou qualquer outro fungo que venha atacar a plantação. Existem também coisas que podem ficar ali arraigadas durante anos e que a gente não consegue remoer e trabalhar para essa plantação. Eu queria fazer um convite a você que está me assistindo, seja no YouTube depois ou aqui nessa sala. Eu queria que você, nesse momento, respirasse e pausasse comigo. Para tanto, eu vou fazer um convite a você. Coloque-se de modo confortável na sua cadeira ou na sua cama, onde você estiver. Mesmo que se você estiver em movimento, pare um pouquinho. Pause. Dê um pause um pouco na sua história. E entre comigo nessa meditação. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos, se você se sentir confortável, a inspirar, como se estivesse inspirando o perfume de flores, a segurar um pouco e a soprar, como se estivesse soprando uma vela de aniversário sem apagar aquela vela. Repita o procedimento. Inspire mais uma vez, segure, sopre, e repita isso um pouco mais,
e faça com que esse movimento aconteça um pouco mais contínuo. Inspire, expire. E assim, eu quero dizer para vocês que meditação não tem a ver com parar tudo e deixar uma tela em branco somente. Não é espanar todos os pensamentos e sentimentos que vêm. Meditação é quando eu não julgo o que vem. É quando eu deixo fluir tudo que eu tenho de pensamentos. Por mais que eles sejam acelerados, por mais que eles sejam um mar de pensamentos, eu coloco para fora. Eu apenas o observo. Eu não analiso, eu não julgo, eu não expulso aquele pensamento. Eu só permito que ele venha e que ele vai. É como se a gente estivesse numa beira de um rio, olhando para o rio, e visse o trânsito do barco que vai e que vem, sem pedir que ele pare, ou que ele jogue a sua carga para o rio. Apenas observe o seu pensamento agora. Apenas esteja conosco agora aqui, para que a gente possa entrar em um estadinho de paz. Nesses momentos em que somos convidados a nos colocar de frente com despedidas, é necessário que a gente olhe e veja o jardim uns dos outros, sem querer ou desejar o jardim dos outros, mas olhar simplesmente para olhar a si próprio. E eu quero que você volte um pouco aqui conosco, que você vá sentindo o seu corpo e abrindo os seus olhos. Eu quero dizer para vocês que a meditação, ela salva no sentido em que você para e você não se julga, não se coloca na parede, não se tortura, você simplesmente observa quem você é. E aí eu trago aqui o girassol de Van Gogh, junto com o universo, para que eu coloque duas perguntas. O seu universo está se formando e o que a gente traz para si? Porque quando eu falo no sentido de universo, eu preciso entender que o universo, ele é um poder cósmico que vai além do que a gente imagina. Ele é um poder que ele não é explicado simplesmente por uma teoria, mas ele é apresentado como se fosse um grande retrato, uma grande pintura desses movimentos diários dos astros. Uma supernova nasce, os meteoros voam, alguns asteroides caem, há um movimento do nascer e do finalizar do dia por meio do Sol. E a pergunta seguinte é, por que Van Gogh amava girassóis? Quando eu me coloco nessa pergunta, é mesmo provocativa, e talvez eu não saiba a resposta, porque eu não consigo falar com Van Gogh, e talvez a gente consiga só observando a sua arte, por que ele amava tantos girassóis, mas a gente percebe na sua pintura os girassóis que era o que ele tinha de referência. E por isso é interessante buscar a referência para o que a gente leva para si. Por isso o universo e por isso o eu-universo. É você diante de você mesmo, para que você se perceba o que realmente vale a pena. E aí vem uma pergunta interessante que é, como estamos cuidando de nós e do outro? Como é que nós estamos hoje cuidando das pessoas que estão conosco e das pessoas que convivem nos momentos virtuais? Como é que você está cuidando de você? O que você tem feito por você nessa época de pandemia e o que você tinha feito antes por você? Autocuidado e cuidado do outro são fundamentais para uma leveza e uma superação. A partir do momento em que eu começo a cuidar de mim, as coisas ganham sentido. A partir do momento em que eu olho para mim, não com o pesado instrumento do egoísmo, mas com o sentimento sincero de amor e de carinho. E aí eu me coloco nessa pergunta. O que realmente eu tenho feito para cuidar de mim e do outro? Essa imagem de uma mãe, de um bebê segurando forte no dedo da sua mãe, possivelmente, ela remete àquilo que nós temos que nos segurar. Olhar para as nossas crenças, olhar para aquilo que nós acreditamos ou não acreditamos e realmente perguntar, faz parte do meu ser cuidar de mim ou cuidar do outro? Ou o que eu preciso fazer por isso? E aí eu trago essa imagem de alguém pintando um manjericão para que a gente possa observar
que isso é um cultivo diário das novas possibilidades. Que agora nós entramos em um novo status quo, um novo modus operandi de levar a vida e de saber como isso vai frutificar. Para que a gente possa fazer a nossa parte sem esperar, muitas vezes, alguma resposta imediata. E aí eu deixo aqui o meu Instagram e o meu e-mail para quem quiser depois mandar alguma coisa, uma poesia, ou até mesmo me seguir no Instagram, ou estar conosco nessa atividade. Esse foi um bate-papo leve, a gente vai abrir um momento agora para conversar, em que vocês podem fazer perguntas, ou trazer depoimentos, ou trazer as suas inspirações, para que a gente possa ver. E aí eu vou perguntar aos amigos se está tudo bem. Alguém está aí ainda? Ou todos dormiram? Estamos aqui, não dormimos, quase. Que bom. Eu acho que a Priscila acabou de cair. Ela ficou emocionada, Rosiel. Eu acho que ela ficou emocionada e ela caiu. Ela caiu Deu uma instabilidade na conexão aí. sem problema. Mas e aí, já que a Priscila não está aqui, ela que faria essa mediação de perguntas ou de conversas, eu gostaria que vocês que estão aqui conosco nesse momento, fazem parte dessa atividade, que vocês se sentirem à vontade de abrir a sua fala ou o seu vídeo para conversar conosco mesmo, aparecer aqui nessa conversa. Alguém gostaria de estar conosco aqui, por favor? Olha, eu não sei se eu estou enganado, mas eu vejo duas Núbias aqui. Eu vejo a Núbia Najar Dias e a Núbia Najar. Se não forem irmãs gêmeas, eu acho que é a mesma professora. Está por aí? Olha a lua aparecendo aí. Eu estou, É a mesma pessoa, sim. Eu sei. Tudo bem, Núbia? Como é que você Tudo está, minha bom. amiga? É que em um aparelho eu tenho áudio, no outro não. Então, Eu te entendo perfeitamente. Eu já tive esse meu momento já. Nós já tivemos esse momento de só o áudio, só o vídeo no áudio no outro, para que a gente pudesse estar presente. mas olha, eu quero te agradecer esse momento, foi muito relaxante e foi conhecedor, assim, mesmo com o pouco tempo que a gente teve para até se conectar conosco mesmo, né? Mas foi importantíssima porque a meditação, como você disse, né? Antigamente eu pensava assim, a meditação, mas eu não consigo colocar a minha mente vazia. Sim. Né? Eu pensava que a gente tinha que apagar tudo da mente para poder ficar, para meditar, né? Depois eu aprendi que não, que a gente não pode esvaziar, minha mente nunca se esvazia, né? A gente, né? E aí a gente vai aprendendo aos poucos com isso, com esses ensinamentos, né? E para mim foi importantíssimo te ver aqui e ver a tua fala, né? Nos tranquilizando e trazendo também a arte, né? Para esse momento tão importante que é o que a gente vive, né? Nós vivemos nesse processo de produção, de conhecimento, de reflexão sobre a arte. Então, para mim foi grandioso esse momento. Te agradeço muito, Eu agradeço muito a mesmo. paciência, viu? Imagina. Cara, esse é um exercício que a gente deveria ter mais, né? Eu fui da época da educação artística, então a gente tinha seminários onde a gente trabalhava, né, as emoções, e isso era muito engrandecedor como aluno e como futuro professor. A gente não tem mais essa disciplina, esse seminário que trabalha essa questão da meditação, da reflexão, da percepção, né? De deixar fluir mesmo as emoções para que a arte nos penetre, né? Infelizmente, a gente não tem mais. Era na época da educação artística que o nosso querido Ivon também estudava, né? Eu lembro agora que a Luciane pediu que quem tivesse um depoimento falasse, como o meu ainda não estava ligado. Eu me lembro bem do Ivon ainda como aluno, e depois como fazendo a prova didática para ingressar na universidade, eu nunca esqueci. E a Dioneia era da banca. Eu lembro tudo que ela falou a respeito dele, eu lembro tudo
como como ele apresentou a aula didática, né? Então, isso está muito gravado na minha memória. Olha que interessante, que mundo pequeno, né? A professora Dionéia, ela é minha prima, ela é prima da minha mãe. Uhum. Eu até brinco dizendo, né? Uma vez o ator olhou para mim e disse assim: esse teu Montefusco é só o nome artístico ou tu é artista igual a Dionéia? Eu sabia que tu eras parente da É, Dionéia, tua prima, né? nós somos primos, a gente tem uma proximidade assim mesmo. Eu digo sanguínea, mas até artística. Eu digo assim, que o artista, que todo mundo tem um artista na geração da família. Eu, na minha geração, fui o que contemplei esse lado artista e arteiro. Uhum. Mas aí me movimentei para o teatro, né? Que é arte também, né? Sim, que bom te Então, ouvir. eu fico muito agradecida por esse momento, viu, Ives? E te agradeço muito Eu que por, agradeço por também. essa Muito obrigado. Tá. Oi, Ives, eu tenho uma pergunta aqui, um questionamento. Pode falar. Pensando mais nesse fim da tua apresentação, que tu trouxe a questão do autocuidado, do cuidado com o outro, né? Te pergunto assim, como cultivar, né, melhor esses laços com os outros nesses tempos de pandemia, né, tempos de distância, como cultivar esses laços para a gente não se sentir tão isolado, tão sozinho, ou então que acaba sendo um exercício assim de saber pedir ajuda do outro também, né, no momento de necessidade. Como é que você vê e aborda essa questão aí? Nós não somos educados, Rosiel, belíssima pergunta, obrigado pela contribuição. Nós não somos educados a buscar ajuda quando precisamos. Nós, infelizmente, nós criamos um mito da autossuficiência em que muitas vezes nós somos colocados ali totalmente não, eu sei resolver a minha vida e eu sei ali porque eu sou o cara que resolve tudo e não sabemos, amigo. Então, assim, nesses tempos em que a pandemia trouxe para a gente um distanciamento por necessidade, muitas vezes tem gente que gosta, gente que não gosta mesmo de pessoa e fica longe, se afasta, né? Mas tem aqueles que muitas vezes sentem uma necessidade de falar com alguém. Eu sou uma pessoa que, se eu não falar com alguém, hoje em dia, eu fico muito na estrebeira. Então, eu tenho os meus cachorros, eu tenho a minha esposa que está trabalhando agora, mas eu tenho toda a minha família que está em Manaus, né? Então, o que eu faço muito? De vez em quando, a gente faz um piquenique virtual, em que eu pego aqui, eu ligo, prepara um café aí, um bolo, ou faz um cuscuz, que a gente vai bater um papo pela videochamada, né? E aí eu ligo lá, as minhas tias já idosas vão lá, estão comendo cuscuz lá, e eu estou falando com elas ali naquele momento, né? Ou então eu pego e eu começo a pedir realmente, porque não há por que você não pedir ajuda. Nos momentos atuais, a gente entra numa tristeza tão pesada, Rosiel, que a gente às vezes não sabe para onde ir. Ou a gente foge para o excesso das coisas, no sentido de excesso de séries, excesso de vícios, excesso de bebidas, excesso de outras coisas, ou a gente vai para um excesso, sei lá, dessa distância mesmo. A gente não se acolhe, a gente não se cuida, né? Porque, assim, eu estou dizendo isso não com a intenção de ser proselitista e difundir uma ideia que seja tipo só passageira. Eu acho que a gente precisa redimensionar o nosso cuidado pessoal conosco, o nosso olhar com carinho e tato conosco mesmo. Olhar para o espelho e ver que estamos mais um dia, vencendo mais uma batalha, fazendo um desafio por minuto. Eu digo assim, que 1 minuto conta. 1 minuto de cada vez conta, né? Assim como nós conversamos antes, você sabe, talvez até a própria Luciane sabe também, a minha mãe faleceu em Manaus por conta da pandemia, por conta do Covid, né? Ela foi naquele momento auge da pandemia em Manaus lá pelo final de fevereiro, etc., né? Ela foi na rebarba daquelas despedidas coletivas que tivemos aí na cidade. E eu confesso a você, meu amigo, que eu me percebi de uma forma totalmente diferente, porque até então eu me preocupava muito com ela, como ela estava, etc., e de repente ela se despediu, e eu me vi numa necessidade de olhar para mim. Eu já fazia esse movimento comigo, mas agora eu olho para mim com um pouco mais de carinho, um pouco mais de compreensão e digo, ok,
você tem as suas limitações, você tem seus desafios, você não é perfeito, você é vulnerável, pode chorar se quiser, pode viver o luto se você quiser, você pode sofrer de repente por alguém. Então, perceber a vulnerabilidade que você tem enquanto ser humano já é um grande caminho para você perceber o cuidado com o outro e procurar a ajuda do outro e às vezes você ajudar o outro. Porque a gente às vezes quer ajudar o outro como a gente quer. A gente quer, assim, o outro está morrendo de sede, mas a gente está trazendo comida para o outro porque a gente quer dar comida para o outro. E ele não está com fome, ele está com sede. Então, ter uma empatia profunda, um cuidado, um carinho de cuidar do outro, de saber o que o outro realmente precisa, para que a gente possa chegar nele, é um grande desafio, mas ele vale a pena. Assim como tem essa questão toda do autocuidado, de você saber realmente o que você precisa hoje. Hoje eu quero dançar, então ligue alto na sua casa aí, o som, ligue alguma coisa, bote aí a sua playlist, dance. Tem uma frase que eu acho legal, que tem aquelas frases assim, que fica naqueles cartazinhos, que é assim, ó, dance como se ninguém estivesse olhando. Agora é o momento. Agora é o momento de você dançar e fazer as suas coisas, de você cuidar de você com muito carinho, muito amor. Eu não sei se eu te respondi, eu não sei se eu trouxe mais coisa, mas tudo bem. Não, colocação perfeita, muito bom, gostei. Eu acho que a Lu vai falar alguma coisa. Quando ela faz assim, que ela vem aqui, ó, eu sou dessa ideia também, Lu. Quando eu tô para colocar, porque assim, a gente não sabe fazer de longe, ó. Tem que fazer assim, né? A gente tem que ligar Vai aqui. se aproximando, É nossa geração, é assim mesmo. É o corpo Pisciano, falando. Pisciano. Eu te entendo, amiga. A gente está no mesmo A rio. gente tem que quer mergulhar aqui na tela, né, É isso, a gente tem que do tocar na Meet. tela assim para falar com as pessoas. É, uma coisa meio sensorial. Eu queria só te agradecer, Ives, tá? Por ter esse carinho com a gente, por ter trazido de uma forma muito linda os teus slides, a tua fala, a tua apresentação, né? Envolvendo visualmente e sensorialmente as artes para esse momento, não só em relação ao que aconteceu, né, com o professor Ivon, mas também com relação à própria temática do evento, né, que é o Setembro Amarelo. E aí o que me chamou muita atenção foi um slide que você fala que o que precisamos levar conosco, né? O que a gente deixa para trás e que a gente segue, né? Então, quais são as emoções e sentimentos que a gente deixa para trás, o que a gente leva para frente para a gente se aperfeiçoar, para a gente se auto-melhorar, se autocuidar, né? Que é uma palavra que a gente está falando muito aqui, o autocuidado, né? Esse autocuidado não é só o físico, né? O mental, é esse autocuidado no individual, é o autocuidado no coletivo, tá? Então, eu acho que fica essa mensagem, né? O que a gente leva, né, para a nossa vida, né? Que a vida é um sopro, né? E o que fica são as memórias, as lembranças, e o que vai ficar de você, né? O que a gente planta, né? A gente está falando de jardim, né? De flores, né? O que você planta, o que você faz florescer, né? Então, eu queria te agradecer, tá? Pelo que você apresentou aqui de forma visual e sensorial para a gente, tá? Você é muito lindo, te amo. Ai, linda, te amo também. Olha, tá vendo? É uma pisciana nata, tá vendo? Ela tem que falar te amo no final, só vai ficar todo vermelho agora. Eu vou ter que me recompor agora, porque eu fui bem amado pela lua aí nesse momento. Mas eu digo para vocês que é uma grata satisfação mesmo estar na UFAM de novo, né? Eu até brinco dizendo, né, que chegou o momento, Rosiel, que eu não era só da nossa faculdade de comunicação, né, não somente relações públicas, eu era praticamente um viajante, um navegante aí por entre as várias áreas. Eu brincava muito na extensão, vivia pela Proeste, a Lu sabe disso. Então, assim, quando a gente tem essa prerrogativa da bagagem, e quando a gente percebe que você que é responsável por tirar coisas da sua bagagem e levar coisas na sua bagagem, é muito enriquecedor você perceber o que realmente vai valer a pena agora. O que realmente vai conter nessa bagagem para que eu possa caminhar. Porque fica muito vago, de repente, eu colocar coisas que já não me engrandecem mais. Carregar dores e tristezas e pesos e mágoas e rancor.
não estou pedindo aqui para que você perdoe aquela mágoa que você tem aí de recordação, porque tem gente que tem mágoa de recordação, tá, Lu? Tem gente que guarda mágoa e rancor aí de recordação e quer levar para o resto da vida. É lá de trás mesmo, traz consigo e tal. Mas eu peço para que você reveja, para que você se reposicione, para que você entenda que aquilo ali passou e que você pode mais. Você tem a necessidade de se fazer diferente para o próximo. E a gente fala isso com muito carinho e com muita atenção e com respeito também, eu digo para todo mundo, porque se você não olhar para você hoje, alguém vai olhar para você hoje e, infelizmente, essa pessoa ela pode te cooptar. Já ouviu falar que você, às vezes, é âncora de alguém, no sentido de você estar ali com alguém que te ajuda, etc., mas que você não consegue ter o seu espaço. Então, agora, a gente está num momento em que a gente tem o seu espaço, mesmo em família, porque nós agora estamos dentro de casa, né? Alguns muito dentro de casa, no sentido de conviver com as pessoas, de compreender a família, os filhos, compreender a esposa, compreender o marido, compreender sei lá, os próprios animais de casa, compreender aquela plantinha que você não cuidava há tempos, né? Ou seja, hoje você precisa trabalhar essa questão de olhar o outro com a atenção que o outro precisa, né? Que o outro necessita mesmo. É você sentir o outro, e por mais que hoje as telas nos aproximem, hoje, eu digo assim, essas telas mesmo, elas fazem com que a gente esteja mais perto um do outro, mas que você liga para a pessoa, manda uma mensagem, dá uma de João sem braço para perguntar como é que está aquela pessoa, o que é que ela comeu hoje. Às vezes eu ligo para alguém, ligo para meus irmãos e digo: oi, tudo bem, qual que foi o almoço de vocês aí? O que é que vocês comeram aí? Para a gente ter assunto, para a gente poder estar interagindo, para a gente poder estar integrados com os outros. E, principalmente, para que a gente não se sinta só. Eu sei que a solidão para o artista ela é uma ferramenta importante, porque, às vezes, na solidão, no momento ali de tristeza, no momento de angústia, o artista consegue desenvolver outras coisas. Eu sei que é um dos momentos assim mais, eu diria, de inspiração, mas faço esse convite para que você possa olhar com carinho para você e para que você possa olhar com carinho para o outro. Para que você possa ter realmente não só empatia da boca para fora, mas do coração para dentro. Para que você olhe para o outro e entenda o outro com as limitações, com as manias, com as angústias, com as dores, e que ele possa, de fato, se colocar, sabe, como parte da tua vida. Porque a gente passa, às vezes, pelas pessoas, pelos corredores, e a gente não sabe o que aquele coração está sentindo. E é muito importante, principalmente não só no Setembro Amarelo, mas no ano inteiro amarelo, eu digo para todo mundo que deveria ser o ano inteiro, a gente olhar e ouvir o outro e saber realmente o que o outro está sentindo. É pegar o outro assim no colo, às vezes, mesmo se ele querer, e depois ele perceber que ele está no colo. E está perto. Esteja perto dos outros. Procure, converse, abra o seu coração. Eu vejo que tem algumas alunas aqui, não sei se são alunas ou já são professoras, mas eu vejo Gabriele Lira aqui, Mariane Mendonça de Freitas, Lorena Rebeca. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, se vocês estão naquele modus aluno em que a gente liga o vídeo, ou melhor, está aqui presente só de bytes, mas não está ligado o áudio, não está ligado o vídeo, eu vou ali fazer alguma coisa rapidinho e volto. Eu também faço isso, tá? De vez em quando está muito chata a palestra, eu boto lá no coisa e estou lá, mas eu estou dando uma voltinha ali só para comer alguma coisa e volto para cá. A professora Priscila conseguiu voltar, já está na sala. Meus queridos. Ela chegou já com a sua luz, assim. Não, obrigada. Eu peço desculpas aqui, caiu tudo de uma vez. Internet, a eletricidade, a internet da casa, a internet da Vivo, nada funcionou, mas, por sorte, eu consegui retomar aqui. Ives, até onde eu assisti a sua apresentação, você tocou em alguns aspectos muito importantes, né? E entre eles a questão mesmo de você ter a consciência de si mesmo, né, para poder perceber o que de fato é importante, ainda mais nesse período que nós vivemos. O que é aquilo, o que queremos carregar conosco a partir
desse momento de reflexão e desse momento que o mundo está passando, o que vai permanecer, né? O que precisamos evitar por causa da nossa própria saúde mental em si, né? Até onde poderemos ir, né? E na questão de cultivar esse jardim, que não é só o jardim coletivo entre todos nós, na questão social, né, da comunidade como um todo, são pequenas comunidades que formam o todo, mas numa questão do jardim pessoal mesmo também, o nosso jardim interno, porque se nós não estivermos em condições de estarmos florindo, né, o que nós podemos oferecer ao outro. Então, eu gostaria que você... eu caí um pouco, então não sei se isso já foi tocado nesse assunto, mas como você acha que nós podemos nos fortalecer internamente para poder somar com os demais? E nesse caso, de nós conhecermos alguém que esteja nessa situação, talvez as flores um pouco murchinhas no seu jardim, né? Precisando de um pouquinho de água, de sol, de fertilizante, como ajudar o outro nesse momento também. Olha Pode só. ser do seu ponto de vista, tá, Ives? Não estou exigindo respostas da psicologia nem nada, mas a forma como você vê no sentido artístico, enfim, de humanidade, espiritual. Pode ficar à vontade a responder. Veja bem, quando você fala no jardim pessoal, eu gosto de lembrar da metáfora que é o jardim Zen. Sabe o jardim Zen? Que o budista tem na sua casa, que muitas vezes a gente vai ali, ou então a gente, né, de alguma forma quer comprar aquele negocinho que tem areinha ali, tem areinha, tem o negócio que mexe, tem as pedrinhas, etc. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que é muito assim, vai para, ai, que lindo, eu vou comprar e vou ali e mexe na areinha e faz o desenho, etc. Né? Vejam, por que eu lembro do Jardim Zen? Porque aquele momento ali é o jardim de você, né? De você olhar para o seu cuidado, de você movimentar. Se a gente deixar muito parado um jardim, ele pode florescer, ele pode acontecer da forma que ele está, mas aí vem as pragas, vem as ervas daninhas, vem algumas criaturas indesejadas, etc. Não quer dizer que ele não esteja acontecendo ou pulsando, tá? Quando a gente olha para uma planta, qualquer que seja, e ela está ali viva, a gente sabe que embaixo dela, ou seja, no raiz dela, está acontecendo vida. Aí a mesma coisa eu trago para a nossa realidade. Quando a gente olha para alguém, a gente precisa olhar a vida daquela pessoa. Não é olhar no sentido de fofoca, calma. É olhar no sentido de cautela, de cuidado, de que ela está vivendo, de que ela está acontecendo. Muitas vezes, esses que encontram-se, a gente já teve esses momentos de jardim fechado, aí, de jardim murcho e tal. Muitas vezes, quando nós nos colocamos assim nesse jardim murcho, é porque a gente se sente acuado de verdade. É porque a gente se sente ali, às vezes, sem o que eu vou fazer, o que eu vou contribuir, o que eu vou falar, o que eu tenho para colocar nessa vida, né? Eu não estou pedindo aqui que você, de repente, procure uma marca pessoal e diga, não, a minha marca pessoal é essa, eu vou... Não, mas o que você tem colocado dentro dessa tua bagagem para você ir para frente? O que importa hoje para você? Tá? E aí a gente tem que fugir, né, um pouco dessa questão tóxica, às vezes, que se tem da positividade, em que a gente coloca, às vezes, a gente torna tóxico e torna também totalmente banal a questão, não, tu tem que ser positivo. Não é assim. As pessoas têm o seu momento positivo e têm o seu momento negativo. Tem o seu momento para baixo, mas é importante o quê? Que a gente procure um equilíbrio para que a gente saiba voltar. Porque ou a gente vai para um momento positivo e a gente entra no processo fanático, ou a gente vai para um momento negativo e a gente entra para um processo totalmente de declínio. A gente perde a esperança. Olha que interessante como essa mensagem vem no dia da primavera, onde a gente está vendo um monte de flores. Eu tenho um jardim lindo aqui em casa que está florido, que eu não consegui tirar o notebook para a gente passear por lá. Mas o quanto que a gente consegue perceber que as flores vêm no tempo delas. Eu não posso querer, de repente, forçar uma planta a trazer flores ou frutos. Ela tem o tempo dela. A mesma coisa, meu amigo, eu digo para você, respeite o seu tempo. Você tem o seu tempo, não se compare, porque as pessoas andam num processo de comparatividade tão grande que elas entram numa doença,
às vezes, psicose, porque ela não consegue lidar, ai meu Deus, eu não consegui, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não sei o quê, etc. E quando a gente vai ver, você precisa parar e entender o seu tempo. Talvez o seu legado para a vida, que é o que tem muita gente falado, tipo, tem que deixar um legado para a vida. Talvez o seu legado seja simplesmente viver e cuidar aí das pessoas que estão ao teu redor, seja você ser um artista, ou um musicista, ou um ator, ou uma mãe de família boa, ou uma boa cozinheira, ou uma pessoa que cuida dos cachorros, ou alguém que adora maratonar uma série da Netflix. Você é você. Você é você. Você tem que aceitar e lutar por aquilo que você realmente quer fazer de diferente na sua vida. Marine, você abriu o vídeo, que coragem, que linda que você é, tá vendo? É isso que é legal de ver o vídeo. A Mariane me lembra alguém da época lá de 2006, mas eu não vou lembrar agora o nome da pessoa. Você é aluna, professora, se apresente, coloque pra gente um pouco alguma coisa. Eu sou professora da Faculdade de Artes. Olha, menina, tu é nova para ser professora, menina, como assim? Nem tão nova assim, mas... Vocês estão adotando crianças novas para darem aula na faculdade, Luciana? Mas ela foi nossa também, tá? Mas, nossa aluna também. Legal. E aí, o que você tem para contribuir, minha amiga? Diga. Ontem eu estava em aula, né, com os alunos, com o pessoal de oficinas pedagógicas, e estudando a BNCC, né, na disciplina, eu estava conversando com eles sobre a questão do diálogo dentro da nossa profissão, né, de professor, sobre a reflexão, né, sobre o outro e o outro sobre nós, que acontece na educação, né? Isso que você está falando de pensar, de falar, de chamar para falar, é um ato do professor também, né? E a arte, quando ela se propõe a refletir sobre o outro e ela busca o pensamento do outro, isso é uma abertura para que nós, professores, dialoguemos com o aluno, porque sem esse diálogo, sem essa conversa, não tem o conhecimento do outro, nem o aluno te conhece, nem você conhece o seu aluno. Então, você não tem como trabalhar com ele de uma forma que vocês consigam se aproximar, consigam se emocionar, ter estesias juntos, né, com a arte. Serem verdadeiros, porque você precisa ter confiança, né? E aí, com a tua fala, essas coisas, eu lembrei de uma... né, como eu sou budista, eu faço meditação, né, eu estudo bastante as religiões orientais de modo geral, já há alguns anos, mais de 10 anos. Então, eu tenho como hábito a meditação, a prática da meditação, então gostei muito, né, nunca tinha participado assim de uma fala, né, que na verdade eu entrei, eu não sabia que ia acontecer isso, né, e aí eu entrei e me surpreendi, assim, com como você conduziu, né, até parabenizo, foi assim, bem interessante mesmo. E aí eu lembrei dessa questão que você falou de a gente falar com o outro, chamar e pedir ajuda, né? E aí eu lembrei dessas questões na pandemia, né? Nós perdemos muitas pessoas, né? Eu perdi muitos amigos, hoje foi o professor, mas o Ivon, mas eu, por exemplo, perdi mais de 10 amigos, de pessoas muito próximas, né? Do ano passado para cá. E aí, uma das coisas que eu busco fazer hoje, busquei fazer, né, é ir atrás de pessoas que há muito tempo eu não falava, sejam parentes, sejam amigos, né, e não só buscando uma ajuda, mas oferecendo sempre uma palavra, né, oferecendo uma oportunidade de perguntar como você está, ou simplesmente dizer que, né, ainda estou aqui. Então, essas reflexões, essas trocas, né, elas vêm de encontro, né, com a sua reflexão, né, sobre buscar. Você mesmo longe tem buscado sua família, né, e buscar na arte também, no fazer arte, né. Eu queria até que você comentasse
como que é, como que a arte vem para você, né? Dentro dessa busca e dentro dessa tentativa de conversa com as pessoas que estão distantes, às vezes há muito tempo das nossas vidas. Eu vou te contar uma coisa, Marina. Uma vez que passa alguém por você, essa pessoa sempre fica com um pouco daquilo que você tem, né? Existe uma fala aí de uma linguagem mais geral e comum, que é assim, você sempre deixa perfume por onde você passa, né? Você sempre deixa perfume nos locais em que você convive, etc. E aí, assim, tu estava falando do diálogo e eu vou ter que resgatar aqui o Paulo Freire, porque, enfim, eu sou de comunicação social e relações públicas, mas eu sou de uma linha que a gente chama humanista radical dentro das relações públicas, que luta para a questão da comunidade, etc. É até fora de época, tá? Eu trabalho com essa coisa no sentido... Eu trabalho em empresas, etc., tenho minha própria startup, etc., mas eu luto muito com essa questão toda de que o outro não é somente o cara que compra a tua comida ou que compra o teu produto. Ele é alguém que pensa, sente, vive, convive, né? E aí eu sempre trago uma frase do Paulo Freire, que ele fala do diálogo, que é assim, ó, o que é o diálogo, né? O diálogo é o encontro entre os homens... Quieto, calma. Calma, pai, tô aqui, tá? Isso. Olha aqui, ó. O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo para designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o transformam, o diálogo impõe-se como um caminho pelo qual os homens encontram seu significado enquanto homens. O diálogo é, pois, uma necessidade existencial. Desculpa o cachorro, mas assim, o que a gente quer? Olha o Nilson. Ei, pega. Não, pega aqui. Quietinho. Obrigado. Desculpa isso. Então, assim, o que é o diálogo, né? Ele é uma necessidade existencial, como diz o Paulo Freire, porque ele faz parte desse processo de transformação. Então, quando eu busco nessa minha vida, nessa sociedade, nesse momento atual, o outro, e quando eu vou lá atrás resgatar talvez uma amizade de, sei lá, 20 anos, 30 anos atrás, é porque eu quero me testificar de que eu vivi aquilo. Exemplo, eu falo com os meus amigos que são meus vizinhos do Japim, lá de onde eu morei na minha infância, para que eu possa testificar que eu vivi aquilo. Para a gente comprovar que a gente teve história junto. Teve um amigo nosso que veio a falecer também por conta da pandemia. Foram muitas pessoas, enfim, todos nós tivemos ali uma notícia, uma despedida de muita gente. Mas assim, eu fui falar com esses amigos do Japim uma época, e o mais engraçado é que não muda quase nada, né? Eles têm você com aquela carinha, com aquele cabelo, com aquele jeito engraçado, e quando eles te veem hoje de uma outra forma, eles dizem, caramba, o que aconteceu? Eu falei, eu acho que eu nasci de novo. Então, assim, é bem interessante quando você busca esse diálogo como uma ferramenta para a tua caminhada, para o teu processo existencial. E para você entender que você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Quando você dialoga, você sai daquela coisa do eu acho que para o eu te escuto, eu te entendo, eu te compreendo, tem gente que fala assim, né? Tem aquele eu te amo, todo mundo fala eu te amo, né? Mas tem um que fala bem assim, eu te escuto. Dizem que o eu te escuto é mais forte às vezes que eu te amo. Agora não dá para escutar por causa do cachorro, né? Peraí. Ei, quietinhos. Então, assim, ó, uma das coisas... Vem cá, menino. Uma das coisas que a gente busca na humanidade hoje do século XXI... Quieto. Só um pouquinho. Em Lu, eles também querem ser ouvidos. Todos que ele falou da escuta. estão ansiosos para sair aqui para correr no jardim, mas eu daqui a pouco vou soltar. Calma, que eu vou já soltar. Então, assim, o que eu acho interessante da vida é o quanto que você não dialogou o suficiente. E diálogo, meus amores, não é uma conversa que você tem só sua para alguém. Diálogo, ele tem as duas partes, é uma via de mão dupla. Você fala para a pessoa, mas você tem que escutar também a pessoa. O que é fácil hoje para mim? Falar para alguém ou ouvir alguém?
O que é mais fácil? Ah, tu tá precisando de ajuda, né? Mas aí será que de repente eu escuto a pessoa para saber qual é a ajuda que ela precisa de verdade? Entendeu? Quando tu traz o diálogo para dentro da sala de aula, como no processo professor-aluno, eu digo brincando para todo mundo assim, todos nós somos professores, até meus alunos são mais professores do que eu, porque eles me ensinam a eu ser um pesquisador, um buscador, para fazer diferente. E quando tu fala na minha pergunta a respeito da arte, eu preciso te posicionar que a arte, hoje em dia, ela é um dos maiores processos de cura para a humanidade. Quando o ser humano começa a extravasar no momento histórico, com pinturas rupestres ali na parede, quando ele começa a colocar registrado que ele viveu aquilo, ele passou a existir. Quando eu vou para o impressionismo, eu coloco todas aquelas tintas, aqueles riscos, aqueles traços, e eu olho para aquilo ali, e eu vejo que existe uma expressão de um ser, eu existo. Quando eu olho para a música, por exemplo, a gente vai para uma música, a gente vai para um Beethoven e a gente vai para um Pisadinha, tá? Se a gente vai para um Beethoven, o Beethoven deixou traçado tudo o que ele queria na vida com as músicas. Tu vê o Beethoven amante, tu vê o Beethoven pai de família, tu vê o Beethoven ali lutando para trazer ainda uma realidade, tu vê o Beethoven lutando para que a audição dele não seja o limite, né? Porque reza a lenda que ainda existe uma 10ª sinfonia que não foi completa. Então, assim, a gente vê a arte como uma manifestação e talvez até um megafone que a gente coloque para fora o que a gente está sentindo. Tem gente que fala assim, né? Eu não falo por mim, mas a minha arte fala mais do que eu. Tu vai numa exposição de um artista, tu quer bater papo, porque eu sou assim, eu bato papo, não sei o que, eu quero conversar, e aí ele é caladão. Porque é o jeito dele, entendeu? Mas é porque também aquele ali é o movimento dele, a arte é a fala dele, a arte é a comunicação do artista, a arte é a dor do artista. Eu fui rememorar agora algumas fotos, porque eu fui assistir em São Paulo em 2019. Eu fui visitar lá uma amiga de 2019 lá em São Paulo, e aí eu lembro que nós fomos a um teatro, eu e a minha esposa, assistir o Sérgio Manberti, numa peça histórica, cultural. Aí, claro, né? Você é criança, cresceu com o Castelo Rá-Tim-Bum. O que você, quando vê o Sérgio Manberti, fala? Não tem como, ficou no nosso coração isso. Raios e trovões. É claro que eu não gritei isso no meio do palco, porque, enfim, eu sou ator, tenho que respeitar o meu amigo que está ali apresentando. Mas quando ele acabou a peça, que eu fui lá para fora, a primeira coisa que eu fiz foi dar um susto no velho, gritando raios e trovões. Ele olhou para mim, velhinho do jeito que estava, acho que já acostumado com isso para a vida toda, pegou na minha mão, me abraçou, colocou a minha mão no peito dele, assim, tipo no coração dele, e foi a coisa mais linda que aconteceu naquele momento. Eu senti o artista. Ele estava suado, mas ele estava ali transpirando arte. Ele tinha acabado de me mostrar o que é arte. A arte não é quando baixa o pano ou quando sobe o pano. A arte não é quando eu pego minha aquarela e deixo parada ali. A arte não é parada, ela não é estática. A arte é movimento, a arte é vida. Por mais que você não queira viver, a arte é vida. Tanto que quando nós olhamos hoje para um cara como o próprio Banksy, daí, o Banksy é aquele que tem aquelas pinturas aí, esses grafites no mundo todo, a gente vê um cara falando e existindo. Pode ser que seja uma mulher, pode ser que seja uma revolução, pode ser que seja um coletivo, mas existe. Então a arte fala por si. E arte é vida. A gente precisa colocar isso no coração dos alunos, das pessoas, para que elas não consumam a arte só como produto, mas consumam a arte como processo. Eu brinco dizendo assim, isso era uma frase que eu usava quando eu estava numa época mais apaixonado de poeta, porque eu também sou poeta, né? E que eu dizia assim, que o amor é processo e a paixão é o produto. A paixão é o produto porque eu consumo logo, acaba. Mas o amor é processo, que é demorado, porque é dia após dia. Então, quando eu digo que a arte é processo, eu me remeto a isso, de dizer que a arte é processo, a arte é vida, a arte é quando eu consigo não só comover alguém com um filme, com um teatro, com uma ilustração, com uma música, mas é quando eu a convido a entender a minha dor naquele momento.
ou a entender o meu recado naquele momento. Eu não preciso entender, por exemplo, o que o Da Vinci queria quando ele pintou a Gioconda. Eu acho que ele estava apaixonado por ela. Eu acho. Para ele colocar isso, e como ela era mulher de um cara mercador lá, e como ele fez lá, você sabe mais ou menos a história, né? Ele fez ali mais por conta de um pagamento que ele tinha que pagar para pegar os materiais dele, para fazer lá as obras dele de inovação, que o cara inventou também, então precisava pagar. Ele pintou com a arte. Ele não foi pago pela Gioconda. Esse aqui foi o pagamento dele, para ele pegar os insumos para fazer as coisas. Quando ele pintou a Gioconda, quando ele pintou a Mona Lisa, que a gente conhece como Mona Lisa, quando ele pintou a Mona Lisa, eu não preciso perguntar dele o que ele queria dizer. Eu olho para essa cara dessa sem vergonha aqui, que está arrastando milhões de séculos e anos, e ela me diz sempre a mesma coisa. Eu sou misteriosa e você tem a sua leitura pessoal e individual. Todo mundo vai ver a arte de uma forma individual, e por mais que o artista queira apresentar para o coletivo, ele tem essa possibilidade de ler com a sua alma e com a sua percepção. Não sei se eu te respondi, não sei se eu viajei, não sei se eu entrei numa epifania, não sei se eu fiquei doido agora, mas enfim, vocês me deram liberdade, agora vocês se cuidem. Eu que agradeço, Mariane, e fico muito feliz, e como a gente diz, né? Namastê, para a gente que é um pouco mais assim. Eu faço parte do budismo, do Totozen com a menina da Monja Coen, de 2017 para cá. Mas veja, eu sou espírita, mas eu pratico a ferramenta meditação como um processo meu, livre. Não é tipo, todo mundo tem que fazer isso. Não, é meu, é muito pessoal, para que eu possa me sobrelevar e entender um pouco a vida e todos os seus liames. Muito obrigado, viu? Alguém mais ou não? Eu falei demais ou não falei? Não sei até que horas nós vamos. Bom, você foi convidado, a gente tem um tempo, né? Mas a liberdade de fala, Ives, vai até o momento em que as pessoas estejam dispostas a dialogar ou que queiram contribuir. Eu acho muito importante ouvir o artista nesse momento, e você não só fala como vive a arte, né? Fala sobre, mas vive a arte. Então é muito bom trocar ideias com artistas, e nesse momento de construção, né, de um novo mundo, o que nós vamos encontrar quando essa pandemia estiver de fato controlada, para voltarmos ao que seria esse novo normal que todo mundo está falando. Ninguém nem fala mais voltar ao normal, que nós não sabemos ainda como vamos retomar, né? Então, quais seriam os seus conselhos de artista, vamos falar assim, para esse momento definido, como você mesmo colocou, de 2020 a 2020, não, pontinhos, a gente não sabe, né? Quais seriam os conselhos, o conselho, a sua visão, o que está por vir? E como nós, artistas e professores de arte, enfim, que vivenciamos com um público mais sensível e também somos mais sensíveis, como você visualiza isso, já que você está refletindo sobre esse momento, né? E aí eu gostaria já de perguntar se alguém mais tem alguma coisa, porque nós ainda temos o jardim, não sei se conseguiram fazer, eu fiz um meu aqui, não sei se conseguiram. Alguma coisa aí, não? A Lu pintou, eu acho. Pintou, eu pintei também, depois eu vou mostrar o meu. Olha que legal. Depois eu vou querer fazer blusas com esses negócios aí, tá? Olha, Gabriel, olha que lindo. Depois mostra pra gente direitinho. Calma, não mostra ainda. Segura o spoiler. É o spoiler já. Então, Ives, então você fala, aí eu gostaria de saber se alguém mais tiver alguma coisa, levanta a mãozinha, porque a gente vai ter uma noção ainda de se ainda vai estender mais a fala ou se nós já vamos partir para os nossos encerramentos. Tu vais ler o poema, Ives? Eu acho que tu tá com ele em mãos agora, porque eu não achei. Então, eu saí do computador, eu estou no celular, então, mas eu tenho sim, eu posso ler depois da eu quero responder com uma poesia de Goethe. Não sei se vocês conhecem Johann von Goethe, que é um poeta. Ótimo, poesia agora, momento poesia. Porque assim, eu não vou ler uma poesia minha que ela é muito pequena. O meu cachorro está comendo meu sapato. Jovem, deixa o sapato, filho, deixa. Isso, fique aí. Obrigado.
Olha só, gente. O Goethe ele fala um poema muito interessante que é assim, ó. Cravo. O cravo brotou no prado, desconhecido e corado. Um cravo pequeno e brando. Mas uma jovem pastora passava ali naquela hora, sorrindo e cantarolando. Fosse eu o cravo mais lindo do mundo, disse sorrindo. Só por um momento ser colhido pela mais bela e premido ao seio dela, eu poderia morrer. Mas a pastora indecisa, ao não notar onde pisa, calcou o cravo amador. E esmaecendo lhe sorria, posso morrer com alegria, morro aos pés do meu amor. É meio profundo e é meio, eu diria assim, lírico mesmo, porque Goethe é dessa coisa do lirismo alemão, mas eu também quero dizer a vocês o seguinte, que eu acho que dar conselhos é muito complicado, né? Porque, por exemplo, conselho só de mãe. E como eu não sou mãe de vocês, mas eu posso fazer o uso da sabedoria de uma mãe e da Mãe Terra também para falar com todo mundo, é a seguinte, a gente precisa viver. A gente não pode deixar o medo nos tomar. A gente precisa sentir. A gente não precisa ter medo de sentir. É hora agora da gente realmente colocar para fora o que a gente tem de guardado com muito amor e muito carinho. Eu sempre falo disso porque a gente precisa ser. A gente não pode mais parecer. A gente tem que buscar nossa autenticidade. A gente tem que ser, a gente precisa ser. Quando eu falo isso, eu falo no sentido de que é um grande trabalho de lapidação e autolapidação para que eu busque realmente o que eu quero para a minha vida. Porque viver hoje é desafiador. E eu digo para você, se você está aqui agora, nesse momento, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Porque você está aqui atravessando junto comigo um momento que a gente dá o nome de pandemia. E quando as pessoas falam no novo normal, eu costumo dizer que a gente precisa ser novo. Não normal, mas a gente ser novo. Então, eu sempre digo, é o Ives que precisa ser novo para uma vida nova. E não que a gente tenha só que fazer as novas rotinas para o novo normal. Não vai adiantar a gente voltar do jeito que a gente era para uma outra sociedade. Eu tenho que quebrar muitas vezes, e aí eu vou trazer a escultura como também representação da arte, para um processo de autolapidação, em que eu me lapido e que às vezes machuca para que eu possa conseguir seguir adiante. Não sei se eu fui... Para mim está respondido e de uma forma muito poética, né? E o conselho não é a questão de algo que tem que ser, mas de uma própria visão mesmo do que poderia ser, né? Obrigada, sim, querido. Alguém mais gostaria de perguntar? Eu acho que a Gabriele levantou a mão. Ok, eu não estou visualizando. Pode falar, Gabriele. Gabriele, você está aí? Você levantou a mão? Eu só queria agradecer por esse momento, né? Porque é um momento de muita meditação mesmo, né? Um momento difícil, tanto a pandemia quanto o que aconteceu hoje, né? Então, eu só queria agradecer por... Eu estou fazendo as flores, né? Que elas todas representam paz, um certo perdão também, porque nós, como alunos e artistas, né, a gente tem que sempre lidar com os professores, com as pessoas. Então, falando um pouco sobre o professor, né, eu conversei com uma professora e eu e os meus colegas, a gente teve um contato com o professor num momento que já não estava mais tão conectado com a faculdade, né? Ele estava lá, ele dava aula, mas não era um momento, não era mais aquele momento. E ela um dia me disse que ele era uma pessoa muito alegre, ele era uma pessoa muito sábia, ela era aluna dele, né? Como os outros professores que talvez estejam aqui. E que quando a gente é aluno, a gente não entende, né? Eu agora que estou no momento bem mais avançado da faculdade,
Agora eu entendo que os dois passam pelas mesmas coisas, pela tristeza, pela alegria, e que não estamos, às vezes a gente não está no nosso momento, e que como a gente é aluno, a gente pensa de uma forma totalmente pequena, né? Às vezes. E hoje a gente tem que dar valor, porque vamos estar aí, vamos estar nesse lugar, né? Então, eu fiz essas flores aqui, né? Vou mostrar agora, depois vou Que lindo, tirar uma que foto. lindo. Elas representam o perdão. O perdão que... não que eu tenha feito alguma coisa, né, de ruim, mas é o perdão de nós mesmos, né? Se perdoar das coisas que nós pensamos, nós fazemos, e também para não levar tudo o que o professor ou o aluno faz para si. São momentos, são fases, e é importante a gente viver essa fase e a gente deixar essa fase ir, né? Essa é a minha interpretação, e eu fico muito feliz de você ter trazido esse momento de meditação, porque o artista, ele, apesar dele estar sozinho, pintando ou fazendo sua arte, às vezes ele procura algo para se entreter, né, nesse momento. Então, a gente procura um podcast, uma música. A gente nunca quer estar sozinho, né? Então, é importante esse momento de eu fazer a minha arte e estar buscando um conhecimento de outro artista ou de um professor, né? Um podcast, ou até melhor numa reunião como essa, né? Muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço, Gabi. Você tem uma sensibilidade e um carinho muito grande também aí, né? Eu tenho para mim, aqui na minha leitura de jogo, né, apesar de não estarmos fisicamente no mesmo lugar, que você tem muita dedicação nas suas telas, né? Eu vejo que você coloca muito de si nas suas telas e que às vezes você representa o mundo que você gostaria de ver nas suas telas. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Coloque essas suas flores aí no alto que você possa ver todo dia, passar por elas e lembrar desse momento para que fique como uma representação do seu presente. Eu acho que são lírios, porque eu gosto de lírio e daquele perfumado que é de brejo mesmo, que fede, que é uma delícia. Tá? Então eu vou interpretar como lírios, mas cada um interpreta como seja. Muito obrigado pelo teu carinho, de verdade, tá bom? Obrigada, eu sou eu que agradeço. Vamos lá, então. Eu tenho uma demanda daqui a pouquinho, que eu vou ter que buscar a Marisa em outra cidade aqui do lado de Joinville. Então, se vocês me permitem, a gente já pode ir terminando um pouquinho para que eu tenha que fazer essa demanda, senão minha mulher me prende. Você sabe como é que são as coisas, né? É aquela coisa, vida de marido, gente. Vida de esposo, mas é assim, tem que ir lá... Compreendemos perfeitamente. Então, eu vou fazer assim, Ives. Eu vou ler rapidamente Leia, por o favor. poema que nós planejamos. Sim. E depois nós todos mostramos a nossa pintura para fazer o print do jardim. Rosiel, você pode fazer esse print, Rosiel, que eu tive que vir para o computador, ou print, ou foto. Claro, eu faço sim. Ok, querido. Então, deixa eu ler aqui. Um momentinho, eu estou no celular. O nome do poema é O Jardim da Artista. Inclusive, a professora Núbia já utilizou esse poema numa atividade com os alunos, e eu achei que cabia nesse evento nosso aqui. O jardim que plantei em mim se faz de cores inventadas, de primaveras que juntei todas e misturei num copo do mundo. O meu jardim é assim, belo e estranho, pequeno e também imenso. Cabe nos cantos de tudo e não está em lugar nenhum. O jardim que sonhei para mim é uma verdade imaginária, um refúgio, um bálsamo, um espaço impensável, de uma botânica fantástica que existe sem nem existir. Minhas flores e folhagens, minha terra enriquecida, meus elementos queridos de formas estilizadas. Ah, jardim de mil faces, mostra-te inteiro, enfim. Esse poema é de 2010, fez parte da instalação Jardim da Artista, juntamente com imagens de jardins criados. Então, aqui eu dedico esse poema
a todos que plantam seus jardins internos, e com esses jardins internos nós podemos florescer no mundo também, num grande jardim. E passo a palavra para o Ives, para que a gente faça esse encerramento, tá bom, meu querido? E agradeço a FAARTES por ter me convidado a mediar. Esse evento não foi fácil, minha gente, estamos todos com o coração murchinho aqui, mas com gratidão que o Ives ele dedicou algumas horas de sua tarde, não só hoje, mas nas semanas anteriores, planejando esse evento, que trouxe um acalanto para a gente e esperança também. Tá bom, obrigada. Fique tranquila, minha amiga. Pode colocar para fora o seu sentimento, pode chorar. Eu acho que assim, nada acontece por acaso. Eu acho que todo o evento foi preparado para que a gente pudesse suportar. E eu digo assim, segundo o meu credo, as pessoas continuam a existir depois que elas se despedem desse corpo físico e deixam esse peso material. Então, eu acredito muito que a gente precisa cuidar de si para que a gente possa se cuidar depois que a gente também se despedir. A gente precisa fazer com que todo dia seja bonito, sem se coibir de outras coisas, mas fazendo acontecer mesmo. Então, assim, eu estou muito feliz por essa tarde, eu agradeço demais, bom te ver de novo, Luciane, professora Priscila, muito obrigado, Rosiel, querido calouro de outras datas, né? O Rosiel, meu calouro, não queria sair espalhando para todo mundo, senão vai entregar a minha idade, né? Depois que vocês tiverem possibilidade, quem fez o desenho do jardim, quiser tirar uma foto e mandar ou para a Priscila, ou para a Luciane, ou para o Rosiel, depois eu quero ver e vou fazer um painel e se vocês me permitirem, assinem que eu vou fazer um painel e vou colocar aqui na minha parede como lembrança desse dia que a gente se encontrou. Tá bom? Mas ainda nesse momento vamos tentar colocar na nossa telinha para o Rosiel poder fazer. Mostra para a gente ver o print. Olha, eu não fiz nada, mas eu tenho flores virtuais aqui, eu acho que conta também. Pode colocar, meu filho, se tiver. Olha que bonito, gente. Que legal. Muito bom. Eu não tenho câmera para mostrar. Depois tu tira a foto e manda para a Lu e eu vejo. Lá vai o print, espera aí. Eu vou fazer uma flor na minha cara, assim, vai. Tá ótimo. Foi. Pronto. É porque se a gente não faz algo, a gente não faz artes, né? Núbia, prazer te aproveitar o momento. Gente, eu vou ter que correr agora mesmo. Igualmente, Ives. Tudo de bom. Felicidades, hein? Grata, querido. Obrigado, Ives. Bom te ver bem. Obrigada, Ives. Bom te ver. Cuidado, querido. Dirija bem, com cuidado. Muito obrigado. Vai com Deus. Abraços a Maraísa. Tchau. Abraço. Tchau. Obrigada, Priscila. Tá? Obrigada. Força aí. Lu. Não, Obrigada, força você Rosiel. também. Obrigado. Força para todos nós. Gravação. Tá, Ok. obrigada, Rosiel. Agradecer aqui quem está presente.